Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Tema do Dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista 00, para analisar as palavras de Sónia Costa Cunha, Chief Financial Officer da Liga Portugal, ao Dinheiro do Futebol, o novo podcast do 00 e que aproveito desde já para recomendar. Bom dia, Humberto. Antes de mais, pergunto-te quais foram os principais assuntos abordados neste Dinheiro do Futebol? Foi sensivelmente uma hora de conversa e de entrevista com a Sónia Costa Cunha, a mais recente empossada CFO da Liga Portugal, veio com a direção de Reinaldo Teixeira. Estamos a falar de uma mulher que vem com um passado enorme ligado a mercados de risco, auditoria, consultoria e que chega ao futebol profissional em Portugal com a principal missão de implementar uma nova forma das equipas terem e das sociedades esportivas terem e cumprirem um fair play financeiro. Esse foi um dos temas da conversa e da entrevista no Dinheiro de Futebol, a forma como a Liga Portugal, liderada por Reinaldo Teixeira e aqui na cabeça da CFO, Sónia Costa Cunha, quer trazer para o futebol português um fair play financeiro mais escrutinado para que as equipas possam, no fundo, cumprir não só os registros de licenciamento, vai tudo muito além das infraestruturas e dos balneários, da capacidade de receber os adeptos, das cadeiras nas bancadas. O papel desta CFO passa também por esta vertente muito economicista, tornar os clubes mais rentáveis. Essa foi uma das notas da conversa. As contas da Liga, o número de pessoas que trabalham na Liga, quanto é que são previstas de receitas, quanto é que são previstos de custos, a taça da Liga e toda a sua dinamização, a componente comercial, o melhoramento das infraestruturas das sociedades esportivas, nomeadamente dos estádios de futebol, muito além do retângulo de jogo e da experiência dia de jogo. Foi um tema muito rebatido por parte de Sónia Costa Cunha neste Dinheiro de Futebol, além dos direitos televisivos e do IVA da bilhética. Dois temas muito fortes, trazidos por parte de Sónia Costa Cunha a este Dinheiro de Futebol, neste novo programa do 00. Já mencionaste aqui alguns dos temas mais fortes, foram vários os temas abordados, mas eu pergunto-te qual é que pareceu ser a ideia mestre partilhada por Sónia Costa Cunha? A questão das infraestruturas pareceu ser a ideia mais, eu diria, no topo, eu não diria no topo das prioridades, mas sim quase como se fosse um sino de alerta que estivesse constantemente a bater-se na cabeça da Liga Portugal e de Sónia Costa Cunha, na ótica de dar ferramentas aos clubes para que eles possam ser efetivamente mais sustentados. A CFO da Liga deu nota de um workshop que já aconteceu nas instalações da Liga Portugal com todas as sociedades esportivas, com um player que vai trabalhar e que vai apresentar soluções aos clubes para que eles possam ser mais rentáveis, o exemplo do Celta de Vigo, e isto está muito centrado na ótica de os estádios de futebol, no fundo, em dias que não são de jogo, virarem a sua parte, ou se quiseres a sua fachada, para abrirem-na ao público, para que um estádio de futebol não se cinja apenas a uma partida de futebol. Se olharmos aqui na matemática dos números, em 365 dias por ano, um estádio de futebol da Primeira Liga, tirando os 5, 6 equipas, terá 16 jogos por temporada, 19 jogos por temporada, não terá muito mais do que isso. Portanto, estamos a falar de 19 dias de ocupação em 365 dias. Esta frase foi proferida por Sónia Costa Cunha e é muito, eu diria, impactante para as pessoas perceberem a dimensão. Não há nenhum outro mercado que possa ser sustentado, nenhuma economia que possa ser sustentada em que funcione apenas 16 dias por ano. E, portanto, é algo que tem que ser melhorado e esse foi, de facto, um dos temas basilares, ao ponto de termos questionado a CFO da Liga qual é que seria uma meta que ela estipularia para ser razoável e, no fundo, que no período de um ano gostasse que pudesse ter-se evoluído. Ela atirou para a frente no tempo, não disse que seria num ano, não quis estipular o tempo, mas disse que só ficaria satisfeita quando tivesse uma lotação de 365 dias por ano, no fundo, de estádio. E isso eu diria que é bastante ambicioso, muito audaz, mas eu diria que se a meta não for colocada também em algo que seja difícil de atingir, depois vai se tornar fácil chegar a essa meta. E, portanto, parece-me razoável, e estamos a falar de restaurantes que possam ser implementados. Se olharmos a casos concretos, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, o Benfica tem uma área comercial
Comercial, o Sporting também, o Futebol Clube do Porto tem um museu, há muitas coisas para além de um jogo de futebol que podem ser implementadas num estádio de futebol e que podem trazer uma atratividade maior, e esse pareceu-me um dos pontos bastante importantes trazidos por parte da Sónia Costa Cunha a este dinheiro do futebol. A centralização dos direitos televisivos tem sido um dos assuntos mais discutidos no panorama do futebol português. Eu pergunto se houve novidades sobre este tema. Não havendo uma novidade concreta, até porque a Liga, desde a sua última Cimeira de Presidentes, realizada no dia 4 de dezembro, percebeu-se que não vai ser pela Liga que publicamente vamos saber qual é que é a chave da distribuição, embora alguns clubes já saibam e tenham também trazido para cima da mesa. A verdade é que essa Cimeira de Presidentes trouxe algo muito concreto, que foi nenhum clube se ter mostrado totalmente contra a chave de distribuição, portanto, há aqui um consenso muito alargado. A Sónia Costa Cunha deu nota de que esta chave de distribuição foi aprovada de forma unânime na Liga Centralização, que é uma empresa dentro da Liga e que trabalhou especificamente para esta chave de distribuição e, portanto, é algo que agora vai subir à Assembleia Geral e será aprovada depois também por parte dos clubes. Não houve publicamente esse dado, mas estamos a falar de passos que foi um passo muito forte dado durante este último mês para um processo que tem que ficar concluído até o final desta temporada, mas houve a novidade sobre a forma como a Liga vai querer negociar também com os players estes direitos televisivos, ao ponto de percebermos que agora a Liga Portugal está avaliada em parte de direitos televisivos na ordem dos 190 milhões de euros por ano e se pensarmos a isto é um valor elevado, mas é um valor que, por exemplo, o Benfica recebe cerca de 70 milhões por ano, portanto é uma fatia muito grande que está adjudicada aos três principais clubes e daí esta verba de 190 milhões. A CFO da Liga deu a entender que a Liga não quer negociar por um valor abaixo deste, deixou inclusive a abertura de que a Liga TV pode ser uma plataforma para transmitir os jogos, não sendo essa a prioridade de todo, ou não sendo esse o objetivo final de todo por parte da Liga Portugal, de ter os jogos a dar no seu canal, na Liga TV, mas há aqui uma base de trabalho que foi demonstrada por parte da Liga Portugal e agora estamos a falar de um período em que naturalmente existirão reuniões entre os diferentes operadores televisivos, entre diferentes plataformas que possam funcionar em Portugal, para que depois possamos perceber quanto é que vai ser vendido este pacote da centralização dos direitos televisivos. Sendo que há aqui uma nota muito importante que se prende com o valor que todos nós achamos que vale a Liga e o valor que alguém vai querer pagar pela Liga. E isso, não estamos a falar de um valor standard, não estamos a falar do preço de um carro que possa ser balizado em qualquer que seja um stand, estamos a falar de algo em que naturalmente quem quer vender vai tentar impor um valor e quem vai comprar vai tentar baixar esse valor. Parece matemático que isso vai acontecer, até porque o melhoramento do produto que a Liga está a querer fazer vai na ótica de melhorar também o bolo da venda. E esse foi um dos outros temas trazidos por parte de Sónia Costa Cunha e que se prende até aqui com uma dupla negociação com o Governo, porque há um decreto-lei que tem que ser imposto por parte, e que foi imposto por parte do Governo, para que a Liga e as sociedades desportivas aprovem e apresentem um resultado concreto até ao final desta temporada, 25-26, para entrar em cena apenas na temporada de 28-29, mas outra das bandeiras desta Liga e da Liga já há vários anos é a baixa ou a harmonização do IVA da bilhética, uma vez que em 2012, e esse assunto foi trazido também nesta conversa do dinheiro de futebol por parte de Sónia Costa Cunha, em 2012 o IVA da bilhética nos espetáculos desportivos manteve-se nos 23%, ao passo que na altura o Governo reduziu para 6% dos espetáculos culturais e espetáculos de entretenimento. E houve esta diferenciação que a Liga quer que, no fundo, o Governo possa estabelecer da mesma forma, e isso irá ter um efeito prático na baixa do preço do bilhete, porque havendo um bilhete mais barato e havendo esta aproximação do valor do IVA ao que é praticado nos espetáculos de entretenimento e eventos culturais, vai fazer com que mais gente possa estar no estádio, mais gente no estádio é um produto melhor vai valer mais e, naturalmente, a própria negociação dos direitos televisivos vai ter outra dimensão. Esta parte da IVA da bilhética, há aqui duas formas de poder ser trabalhado, e foi trazido por parte de Sónia Costa Cunha também neste dinheiro de futebol, que pode passar por baixar
baixar para 6% ou manter nos 23%, sendo que este diferencial entre os 6% e os 23%, os clubes poderão receber uma parte dessa verba do IVA para que seja implementado precisamente no melhoramento de infraestruturas e só mesmo no melhoramento de infraestruturas. Portanto, não há acordos, há reuniões que estão a ser feitas entre a Liga e os diferentes grupos parlamentares e já houve também conversas com o próprio Governo, ainda o Governo cessante, ainda com a nova Ministra, não houve nenhuma conversa de forma formal para que este assunto da bilhética também possa fazer com que exista mais gente no estádio e a valorização do produto seja maior também para os direitos televisivos. Para finalizar, Humberto lança a seguinte questão: qual pareceu ser a maior preocupação para a CFO da Liga Portugal? Eu diria que, naturalmente, as contas e a forma como a Liga Portugal possa ter as suas contas seguras e coesas. A Sónia Costa Cunha partilhou-nos os números públicos da Liga, um valor de receitas na ordem dos 31,8 milhões de euros e um valor de despesa na ordem dos 31,2 milhões de euros. Estamos a falar de um diferencial positivo de 600 mil euros, sendo que, por exemplo, uma das preocupações prende-se com a Arena Liga Portugal, um edifício que foi construído e inaugurado há sensivelmente um ano, que esteve orçamentado em 17 milhões e meio de euros e que custou 24,9 milhões de euros. Portanto, uma derrapagem de mais de 7 milhões de euros e que obrigou a Liga a contrair um novo crédito. São 2 créditos que estão a ser vencidos trimestralmente e estas contas pareceram-me ser, naturalmente, os problemas mais difíceis de trabalhar, porque é preciso valorizar um produto para que ele possa valer mais e as contas se mantiverem equilibradas. Estamos a falar de um organismo que tutela 3 competições em Portugal, a Liga Portugal Betclic, a Liga Meu Super e a Allianz Cup, com a dimensão de nos ter dito também que a Allianz Cup vai ter uma maior receita esta temporada do que aconteceu nos anos anteriores, o que é algo também bastante positivo, mas simultaneamente estamos a falar de uma liga que tem que, por exemplo, e as pessoas podem não ter essa noção, e foi trazido a público por parte de Sónia Costa Cunha, os árbitros não pertencem à Liga, pertencem à Federação através do seu Conselho de Arbitragem, é um serviço que tem que ser pago, a Liga organiza no fundo uma competição que depois também tem que subcontratar serviços para que essas competições possam, no fundo, decorrer de forma normal. E todo esse peso de angariar dinheiro e ter um produto sustentado é algo que naturalmente preocupa de sobremaneira quem tem sobre si a pasta das contas, como é o caso de Sónia Costa Cunha, a CFO da Liga Portugal. Obrigado, Humberto, obrigado a todos os que nos assistiram. Esta quarta-feira aproveito para recomendar também um novo episódio de Negócio e Mistério, cuja atual temporada é inteiramente dedicada a flops no futebol português. Esta semana, Humberto Ferreira e Vasco Sousa falam sobre a passagem algo atribulada de José Rodrigues pelo Sporting. Como sempre, fique connosco, fique com o 0-0.